Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, capítulo 17. Vamos lá, vamos começar? Mateus 17, a transfiguração. Eu amo esse texto. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou para o particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Jesus, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Enquanto eles ainda estavam falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. E ouvindo isso, os discípulos prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenha medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desceu o monte, Jesus ordenou: Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos perguntaram-lhe: Então por que, mestre da lei, dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era João Batista que ele estava falando. A cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou cai na água. Eu trouxe aos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu os demônios e eles saíram do menino. Naquele momento, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que a gente não conseguiu curá-lo? E não conseguiu expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte: Vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai por jejum e oração. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De que rei da terra cobram tributos e impostos? Os seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. E assim a gente termina o texto de hoje. Mateus 17 começa com um dos textos mais polêmicos do Novo Testamento, a transfiguração.
A transfiguração é um texto que outras religiões usam para abrir brechas para dizer um monte de mentiras. Depois, quando eu for falar com vocês sobre o livro de Judas, eu vou voltar nesse texto, mas eu quero situar vocês no contexto. É o texto em que Deus prepara Jesus para sua morte. Deus prepara Jesus de tal forma que ele envia Elias e Moisés para ter com vocês. E eu quero voltar um pouco na história, eu quero voltar no Antigo Testamento, e eu quero lembrar vocês que Elias não morreu. Elias, ele foi tomado numa carruagem de fogo e foi assunto aos céus. Simples assim. Então Elias teve a permissão de vir até a terra para poder ter com Jesus, porque simplesmente Elias não morreu. Não há a possibilidade de nós ficarmos conversando com morto. Morto é morto e fim. Essa conversa de via espírito não existe. Via espírito é via demônio. Demônio, ele tem uma casta de demônio que ele tem formato de gente. Então, ele pode estar em formato de uma pessoa conhecida. Tome você cuidado. No Antigo Testamento diz que o cérebro humano, não dessa forma, estou sendo didática, tá bom? Ele não tem uma função cognitiva para discernir quem é o espírito bom de um espírito mau. Então não há uma permissão do próprio Deus para que eu e você tenhamos contatos com espíritos. Então os espíritos que são espíritos ficam nos seus devidos lugares. Poliana, existe espírito? Óbvio, gente. Então onde eles ficam? Nos seus devidos lugares, tá bom? E essa conversa de contatos com espíritos. Contatos com espíritos, tomem cuidado. Não nos é permitido ter contatos com espíritos. Poliana, eu vi com espíritos vagando em tal lugar. Então, tome cuidado com espíritos vagando em tal lugar. Porque talvez, muito talvez, né? Não lhe seja lícito esse espírito, tá bom? Então, talvez você está precisando de um jejum, você está precisando de uma oração. E esse espírito não seja um espírito enviado da parte de Deus. Mas parece uma coisa meio estranha isso que você está falando, porque você diz para nós que não há espíritos enviados da parte de Deus. E você acaba de ler que Moisés e Elias foram enviados a Jesus na transfiguração. Então vamos voltar de novo ao Antigo Testamento. Para começo de conversa, Elias não morreu. Todo mundo sabe disso. A Bíblia diz que Elias foi tomado para o Senhor em uma carruagem de fogo. Nós vamos ler o Novo Testamento, o Apocalipse em breve. E ali a gente vai ver que existem duas testemunhas que vão bradar no meio do centro de Jerusalém. Existem alguns estudiosos que dizem que talvez essas testemunhas sejam Elias e Moisés. Que eles vão vir de novo. Nossa, talvez sejam eles sim. Para que eles sejam testemunhas e a gente entenda o que são eles. Tá, Polly, tudo bem, então até aí tudo bem. Elias veio, né? Houve uma permissão, porque da mesma forma que Jesus vai voltar, porque ele também não morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele voltou para o mesmo corpo. Então Elias, quando ele foi ter com Jesus na transfiguração, houve uma permissão para ele voltar no mesmo corpo. Sim, houve. E Moisés, Poliana? E Moisés? Gente, eu vou explicar isso melhor para vocês no livro de Judas. O livro de Judas é um livro muito legal. Ele tem um capítulo. Ele é um livro muito profundo, muito intenso. Ele é um livro antes do Apocalipse. E não é o Judas que traiu Jesus.
Ele é o Judas, um dos discípulos de Jesus. Ele teve uma revelação exatamente da morte de Moisés. Na morte de Moisés, um livro, olha só que coisa mais maluca. Maluca não. Que coisa mais forte, que coisa mais intensa. Um livro antes do Apocalipse, a gente tem a revelação de Moisés, de como aconteceu a possível morte de Moisés, ou não. Então Moisés foi para o Monte Sinai, e ali Deus falou que ia tomar ele. E Satanás começou a contender com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Porque Satanás queria pegar o corpo dele e embalsamar para que as pessoas idolatrassem o corpo de Moisés. Não é de hoje que Satanás gosta de pegar uma estatuazinha para o povo adorar. Não é de hoje. Ele sempre fez isso, ele sempre gostou, ele sempre faz isso a vida inteira e as pessoas não entendem, mas tudo bem. E aí, eles começam a contender contra o corpo de Moisés e simplesmente o arcanjo Miguel ganha a batalha e ele ganha falando assim, que o Senhor te repreenda. E ele ganha porque o Senhor Deus, ele repreende a Satanás com uma palavra. A questão é, existem alguns estudiosos, existe um mistério envolto na morte de Moisés. Eu vou ser mais profunda quando a gente for ler o livro de Judas. Mas existe um mistério envolvido na morte de Moisés. Essa morte, a morte de Moisés, dizem que Arcanjo Miguel colheu o corpo de Moisés, levou ao Senhor e o Senhor ressuscitou. Muitos e muitos e muitos estudiosos dizem isso. Então ele teve a permissão para poder vir até Jesus na transfiguração por isso. E também, possivelmente, possivelmente seja ele as duas testemunhas, ele e Elias, também que voltará para ser a testemunha do Apocalipse. Então, criaturas do céu, filhos de Deus, não é que Jesus ficou conversando com o Espírito. Isso não faz sentido. A pessoa que pega um textinho para poder fazer um contexto enorme não faz sentido, noção do que está estudando. Quando você vê um texto e você fala assim, peraí, mas por quê? Nada na Bíblia está fora do contexto. Existem pessoas que estudam isso aqui intensamente. Existem pessoas, que pegam a palavra para poder dedicar uma vida para essa palavra. E entendem todos os contextos históricos e todas as chaves. E, enfim, eu estou sendo muito superficial aqui para a gente poder não perder muito tempo, mas a tese é mais ou menos essa, de que Deus não permitiu. Aqui a gente pega até a parte de que o arcanjo Miguel colheu o corpo de Moisés. A gente tem essa informação, porque está lá escrito no livro de Judas. E como Moisés apareceu na transfiguração e a Bíblia inteira, a Bíblia não mente. Se Moisés apareceu aqui, é porque provavelmente ele foi ressuscitado. Então a gente precisa trabalhar com as informações de que a Bíblia não mente. Se a Bíblia não mente, existe uma grande possibilidade de Deus ter ressuscitado Moisés no secreto. Porque Deus tinha um compromisso com Moisés. Ele não entrou na terra prometida, mas ele herdou a terra prometida em ressuscitação, no próprio corpo carnal dele, para que ele voltasse à terra. Porque olha só, ele vive uma história muito forte no Antigo Testamento. Ele tira o povo do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, ele fica 40 anos guiando o povo, ele chega na porta da Terra Prometida e chega na porta e ele não entra. Vocês acham que realmente a história de Moisés com Deus terminaria ali? Vocês realmente acreditaram nisso? Que terminaria ali? Vocês acham que Deus iria acabar com a história de Moisés? Moisés, que é uma grande referência para todas as religiões
até, né, para nós cristãos, mas todas as religiões que tem Deus teísta, né? O Islã, cristãos, muitas outras religiões, judeus. Então, muitas religiões têm Moisés como referência, mas muitas mesmo. Vocês realmente acham que a história de Moisés terminaria ali? Ah, ele morreu e acabou. Não, gente. Igual. Ah, o Senhor tomou para si Elias. Vocês acham que acabou? Sendo que, olha só, escuta. E os discípulos perguntaram: Mestre, cadê? Pri? Por que é necessário que Elias venha primeiro? Vocês acham que o Elias ia subir o céu à toa? Vocês realmente acham? Não faz sentido. Não faz sentido. Ainda existe uma parte da história para ser revelada. E essa parte da história não será revelada quando o Apocalipse chegar. O Apocalipse é a tranquilidade para quem é de Deus. É a tranquilidade para o povo da igreja. Então é isso. E por que o rosto deles brilhavam? Por que Jesus estava brilhando? Por que tudo isso aconteceu? Porque quando eles são assuntos aos céus, eles sobem com o corpo glorificado. O corpo glorificado é um corpo entregue por Deus a nós. É a mesma coisa, só que glorificado. Como assim, Paulo? Ai, gente, sou limitada. É o corpo glorificado, com a glória de Deus. Eles retratam como um brilho, o brilho da glória de Deus. Quando Moisés ia para o monte ter com Deus para escrever os 10 mandamentos, quando ele descia com a face brilhante. Era essa a sensação que as pessoas tinham. Quando Jesus foi ter com Moisés e com Elias aqui, a sensação dos discípulos era um corpo brilhante. É essa informação que a gente tem. Em outras partes da história, a gente também tem essa sensação de um corpo brilhante, um corpo glorificado, a glória. A glória é isso, é uma resplandecência, é algo que brilha, é algo que é mais reluzente. É isso. Então é por isso que a história é contada desse jeito. Então foi para lá. Foi João, Tiago e Pedro. Então eles foram. Tomou consigo Pedro, Tiago e João. E os três foram e viveram essa experiência. Exatamente desse jeito. Moisés morreu considerando esse texto e outros também. Não. Poliana, você tem certeza disso? Quase. Por que você não tem 100% de certeza disso? Porque a Bíblia não está escrito. Moisés não morreu. Não está escrito isso. Então, como a Bíblia não mente, não existe essa possibilidade, e a Bíblia também não nos dá brecha nenhuma abertura para dizer que a gente pode ter a liberdade de conversar com espíritos, e isso é aceitável diante de Deus. Ah, Deus aqui permitiu que Jesus conversasse com Moisés e ele um espírito. Não. Deus não ia fazer isso. Ele não ia ficar o tempo todo falando, não se pode aqui abrir uma exceção. Deus não vai fazer isso. Aqui então Elias vem em corpo e Moisés em espírito. Não, porque senão ele falaria. Vocês entendem? Se Elias tivesse vindo em corpo, porque ele veio em corpo, porque ele foi assunto aos céus, e Moisés tivesse vindo em espírito, aqui estava escrito: Moisés veio em espírito. Isso teria sido explicado. E Elias veio em corpo. Isso não foi explicado. Então, os dois simplesmente vieram. Então, o que nos é revelado, o que nos é mostrado aqui nesse texto é que, de fato, existem coisas que a gente não sabe. E que a aparência é que, de fato, ele tenha sido ressuscitado por Deus. Que ali, quando a gente for estudar o livro de Judas, a gente entenda que isso aconteceu.
E se isso não aconteceu? Se isso não aconteceu, nos será revelado no Apocalipse. Então, depois da transfiguração, em que Moisés e Elias preparam o corpo de Jesus para a morte dele, porque ele sabia que ia ser uma coisa muito pesada. Jesus sabia, Deus sabia, Elias sabia, Moisés sabia, os discípulos sabiam. Era tão pesado, tão pesado. O que Jesus estava para fazer pela humanidade era tão pesado que ele enviou, ele tirou Elias e Moisés lá do lado deles e falou: prepara Jesus, conta lá, prepara ele para ele não desistir no meio do caminho, porque vai ser tão pesado, o que ele vai passar vai ser tão assim. Ele vai experimentar uma maldade sem precedentes tão forte que eu preciso que ele tenha essa lembrança de vocês. Então eles vêm, preparam Jesus e voltam. E Jesus pede silêncio, Jesus pede discrição. E os discípulos ficaram aterrorizados, maravilhados, mas obedeceram à ordem do mestre. E ali Jesus levou os três discípulos mais discretos, os três discípulos mais chegados dele, os três discípulos que ele sabia que poderiam confiar. Pedro, Tiago e João, os confiáveis. E eles guardaram esse segredo até a ressuscitação. E eles sabiam tanto tudo o que ia acontecer, que Jesus olha para eles e fala: olha, até a minha ressuscitação, não conta para ninguém não. E eles não contaram. E ali eles seguem e Jesus cura um menino endemoniado. E o curioso desse menino endemoniado foi que os discípulos não conseguiram curar esse menino. E eles perguntaram: por que a gente não conseguiu curar? Se a gente tem conseguido curar algumas pessoas e fazer algumas coisas no nome de Jesus, no seu nome. Ele falou: olha, é porque vocês não têm fé. Mas também existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Às vezes a gente está tentando fazer as coisas na força do nosso braço. O tempo todo, Jesus nos chama a jejuar. O tempo todo, Jesus nos conclama aos jejuns. Às vezes a gente fala: vou fazer um jejum uma semana. Fazer aqui um jejum de um mês, 15 dias, 21 dias. Só que o Jesus que eu conheço é um Jesus que nos conclama a uma vida de jejum. Ele nos pede um cristianismo de jejum. É uma abstenção de vida. No ano tal, quantos jejuns você fez pela minha presença? Esse ano, você jejuou pelo quê? Quem aqui jejuou por intimidade? Eu começo o ano abrindo mão de alguma coisa para ter intimidade. O meu primeiro jejum, a minha primeira oferta, a minha primeira entrega chama-se intimidade. Porque se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não tiver intimidade com o Espírito Santo, com Cristo, eu não tenho nada. Eu não tenho revelação, eu não tenho libertação, eu não tenho cura, eu não tenho nada. Eu vou andar distraída, eu vou andar seduzida, eu vou andar envolta às coisas deste mundo, eu vou andar achando que tá tudo bem, não tá? Eu vou ver a minha vida degringolar e eu não vou entender por que as coisas estão acontecendo. Qual foi a última vez em que você passou um ano inteiro jejuando por intimidade? Poliana, então esse ano eu não vou tomar refrigerante. Por conta de quê, querido? Intimidade. Então esse ano eu não vou comer chocolate. Por conta de quê? Intimidade. Esse ano eu não vou tomar o lanche da tarde. Por conta de quê? Intimidade. Eu não sei o que você vai fazer.
Eu só sei que a gente precisa de entregar um ano, uma vida de jejum para o Senhor. Existem castas de demônios que estão na sua vida por falta de jejum e oração. Às vezes vocês me perguntam, Poliana, como eu faço para ter resposta disso? Como eu faço, Poliana, para que isso saia da minha vida? Eu penso, o quanto você tem jejuado. Às vezes o demônio está sentado no meio da sua cama porque você nunca jejuou. Ou às vezes quando você jejua só para os seus prazeres, para os seus próprios deleites. Eu preciso passar em uma prova, então eu vou jejuar. Eu quero tal coisa, então eu vou jejuar. Qual foi a última vez que você já orou por discernimento, por liberdade, por libertação? Qual foi a última vez que você já jejuou por santidade, pureza? Senhor, eu jejuo por pureza. Eu jejuo por pureza dentro da minha casa, dentro do meu leito. Eu jejuo, Senhor, por revelação, por discernimento. Meu Deus, olha que jejum. Eu estou jejuando por discernimento. Discernimento. Libertação. Esses são jejuns aceitáveis diante de Deus. Eu tenho um destaque inteiro sobre jejum. A gente quer jejuar para viajar no final do ano. Não que seja errado. Mas é porque existem castas de demônios que só saem por jejum e oração. E a gente tem jejuado por coisas. Entendem? Que às vezes o demônio está ali, no sofá da sua sala, sentado, vendo televisão no seu lugar e destruindo a sua casa. E você não tem feito nada diante de Deus. Nada. Às vezes parece que o jejum não vai ter resultado. Mas o jejum funciona. O problema é que às vezes a gente acha que o jejum é uma vara de simsalabim-bim e que ela vai funcionar da noite pro dia, de uma hora para outra e... Não. Eu tenho jejuado por algumas coisas esse ano. E eu até falei com Deus assim, Deus do céu, esse é o ano do jejum, socorro, mais um. Esses dias eu comecei mais um jejum e eu, mais um. Tá bom, então vamos começar mais um. E eu comecei mais um jejum e eu experimentei uma cura em uma área da minha vida. E eu tenho observado essa cura e foi muito rápido. E eu nunca, é sério, eu nunca fiz um jejum para eu começar. E eu comecei esse jejum no início do mês e eu observei uma cura, sabe? Algo que eu clamava há um tempo e foi uma cura. E era como se eu nunca fizesse, como se aquelas coisas que eu estava jejuando, estou jejuando ainda, porque eu não vou parar de jejuar até que. Eu não jejuo por um mês, eu jejuo até que. Então, isso significa que talvez eu jejue 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. É até que. Os meus jejuns, eles são até que. É até que. Às vezes é um pouco cansativo, mas é até que. Eu aprendi que é um Deus até que. Eu aprendi a bater na porta. Eu aprendi que com Deus não funciona barganha. Eu aprendi que com Deus funciona humildade. E se eu precisar de passar uma vida inteira jejuando por uma coisa e bater na porta, e nesse jejum que eu tô fazendo, é uma coisa muito grande para mim. E eu experimentei um detalhe sim, desse macro, e uma coisinha, uma cura, que eu pensava assim, como eu vou me libertar disso? E aconteceu. E eu fiquei, gente, a vida inteira pensando nisso, e aconteceu em menos de 15 dias. Claro que eu vou continuar porque é uma coisa muito grande. E é até aqui. E não aconteceu até aqui. E se não acontecer? Eu vou ficar. Porque eu disse para o Senhor que seria até aqui. E eu não posso desistir. Porque eu sei que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E se eu desistir,
paz do Senhor, querido. E se eu desistir, vai ser muito pior. Aí não vai mudar mesmo. O problema é que a gente está acostumado com fast food. Então, eu dou um cliquezinho e chega. Ontem, o meu cunhado, ele tava com a Maiane e eles estavam programando pedir uma comida no iFood, um sanduíche. E aí, eles estavam vendo um lugar que sempre tivemos que ir, entende? E aí a conversa deles era o seguinte: tal lugar entrega? Aí o outro, entrega? Uai, então vamos pedir, vamos. Sanduíche, vamos, esse lugar entrega aqui, entrega. E ali tava eles organizando 3 cliques de distância um sanduíche. Não, esse preço. Ah, tá de promoção. Não. E será que esse sanduíche vai estar gostoso? Ai, o sanduíche de lá é gostoso. Então vamos comprar. Ah, não, não vamos. Vamos. E nem sei o que eles decidiram lá. Mas estava assim, a um clique de distância. Então a gente tem essa sensação de que com Deus vai ser assim. Então Deus para me ter tem que ser um clique de distância. E Deus não funciona assim. Deus nunca funciona assim. Deus ele funciona com a palavra humildade. E é até que. Então Jesus, para curar aquele endemoniado, ele dá essa instrução pra gente. Jejuem, orem e jejuem e creiam. Existem castas de demônios que só vão sair da nossa vida e da vida de quem a gente precisa que saia com jejum e oração. E por fim, Jesus fala sobre honestidade. Quando ele fala aqui do imposto do templo, que ele pede para Pedro ir lá na boca do peixe, tirar 4 dracmas e pagar o imposto de Jesus e de Pedro, ele diz que nós cristãos não podemos ser motivo de escândalo, que nós precisamos de ser honestos, que nós precisamos de ser referências e que a gente precisa de fazer o que tem que ser feito. E que a gente realmente precisa de fazer o que nos é imposto. Eu poderia aqui falar sobre dízimos, ofertas, mas vocês sabem do que tem que fazer, vocês sabem que tem que ser honesto. Então ele quer falar aqui, mais do que falar de dízimo, de oferta ou de imposto, ele fala sobre honestidade. Simples assim. Jesus fala aqui de honestidade. E é esse o recado que ele quer passar para o povo dele. Para os outros não. Mas para o povo que quer a ele fala: o meu povo precisa ser honesto. O quanto você não tem sido honesto? O quanto você tem sido enganado? Ou enganador? Enganado não. Enganador. O quanto você tem esquecido que Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus sabe o que tem na sua conta, na sua carteira, que de Deus não se zomba, que de Deus não se engana. Ele sabe, ele viu. E que eu e você possamos hoje entender que de Deus não se zomba. Você pode zombar de mim, você pode zombar de quem está do seu lado, você pode tentar me enganar, você pode tentar enganar qualquer pessoa, mas você não vai conseguir enganar Deus. A única coisa que Deus quer de você é honestidade. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero nos apresentar diante de Ti, em espírito e em verdade. Obrigada por tirar a venda dos nossos olhos e tantas cegueiras espirituais. Nos incline à Tua vontade. Senhor, hoje eu oro por intimidade contigo. Hoje eu oro para que o coração dos Teus filhos queiram repousar no Teu coração. Hoje eu oro para que o Teu povo que se chama pelo Teu nome se incline às Tuas veredas e eles possam cada vez mais se aproximar de Ti. Em nome de Jesus.
Amém. A única coisa que Deus quer de mim, de você, é que a gente se relacione com Ele. A única coisa que Ele quer, e a Bíblia, ela é, na verdade, uma proteção para os filhos de Deus. Ela é um escudo, ela é uma arma e ela é uma proteção. Ela é uma proteção para nos guardar, nos livrar e nos proteger do dia mau. Aqui a gente tem ferramentas e instrumentos para seguir firme contra as astutas ciladas do inimigo da nossa alma. Querido, seja forte, corajoso. Não desanima. Não desanima. Seja forte, corajoso. Levanta. Ergue a sua cabeça, que as próximas páginas do capítulo da sua história vão ser bem melhores do que agora. Porque agora você tem a clareza de quem é o Deus da tua história. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui de novo para poder conversar mais um pouquinho sobre Mateus. Eu amo esse livro de Mateus, eu sempre falo isso, né? Mas é porque é bom demais, ele traz muitas clarezas espirituais pra gente. E eu amo estar aqui com vocês, tenham um excelente dia e até amanhã, 5h45, a gente se encontra de novo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.